brincadeira, eu vou voltar mais. O Christian, ele ouvia aqueles funks, de verdade, não é funk, como o Jimmy, que mais? Exatamente, usava bombetinha. Como é que você falava com os seus manos na esquina? Como é que é? Como é que é? Japonês função, Jesus salvou. Vamos mandar para esses caras, meu filho. Deus, eu estou arranjado com esse espaço que o Senhor colocou no meu lado. Estou bem arranjado. Obrigado por eles. Obrigado por todos eles. Abençoa o Paulo agora, que vai compartilhar a palavra. Que ele consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Para que a gente seja abençoado também. Edificado pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, é eficaz, para transformar as nossas vidas. Que ninguém aqui, Senhor, fique pensando na morte da bezerra, mas que preste atenção naquilo que o Senhor quer falar. Que quem ouve a tua voz é transformado pelo poder que só o Senhor tem. Peço que o Senhor ocorra com cada um de nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de Jesus. Vamos meditar no Evangelho. Abre aí ou acessa João, o Evangelho segundo João, escreveu João, no capítulo 4, versículo 19. João 4, 19. Vou ler até o versículo 24. E está escrito assim: Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está desenvolvendo o seu ministério e ele vai em direção a Galileia, ele vai a caminho da Galileia. E Jesus, ele se propõe em ir para a Galileia, mas ir pelo caminho que passava por Samaria. Só que, geralmente, os judeus, eles, quando iam fazer o caminho para a Galileia, eles não passavam por Samaria. Jamais. Para ir fazer esse percurso, eles tinham outros dois caminhos, que geralmente e normalmente eles usavam. E os judeus, eles não passavam por Samaria, porque eles consideravam os samaritanos impuros. Eles não passavam por lá por puro preconceito religioso. Então eles não passavam por lá, eles faziam os outros dois caminhos que não necessariamente passassem por ali. Só que Jesus, ele vai a caminho da Galileia e ele passa por Samaria. Por que ele faz isso? Por que Jesus foi pelo caminho dos samaritanos?
Porque Jesus, ele é o próprio Evangelho. E Jesus, ele está acima das barreiras sociais, ele está acima das barreiras religiosas, ele está acima das barreiras culturais. E assim é o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é assim. Então ele foi por lá, passou por lá, e fica ali um pouco. E ali Jesus teve um diálogo com uma mulher, e uma mulher samaritana. Veja como Jesus rompe barreiras, é sem preconceito. Um homem não falava em público com uma mulher. Um judeu não falava com um samaritano. E Jesus está dialogando com essa mulher samaritana. E nesse diálogo, ela indagou Jesus sobre assuntos da religião, em especial da adoração da religião. Ela pergunta para Jesus a respeito disso. Olha, o lugar certo de adorar, a gente fala que é no Gerizim, o judeu fala que é em Jerusalém, no templo aqui, o samaritano diz que é no templo aqui, em Gerizim, o judeu diz que é lá, no templo em Jerusalém. Então ela faz uma indagação religiosa sobre a adoração da religião. E Jesus, ele respondeu falando do Evangelho. Ele responde falando de adoração segundo o Evangelho. Jesus fala de outras categorias de adoração e ela estava indagando sobre uma outra categoria, a categoria da religião. E qual era a interpretação religiosa sobre a adoração naquele momento, que veio perdurando e está naquele momento? Qual era a interpretação religiosa, tanto do lado dos samaritanos religiosos, tanto do lado dos judeus religiosos? Eles haviam assumido um sentido de adoração que era diferente da realidade bíblica, da realidade das Escrituras. Era diferente daquilo que as Escrituras falavam sobre a adoração. O que eles fizeram? Eles assumiram e entendiam a adoração simplesmente como sinônimo de admiração. E qual a implicação disso? É que admirar é então olhar em direção a. E isso leva ao quê? Isso conduzia a ação a uma forma externa, a uma forma verbalista. Então, para eles, então, adorar era voltar-se para Deus com palavras de exaltação. Isso assumiu, então, essa conotação externa. Então, a adoração, na concepção religiosa da samaritana, do contexto religioso da época, assumiu essa conotação externa, simplesmente externa. E isso levou a um distanciamento daquilo que a Escritura mostrava como adoração. Nas Escrituras, quando se fala de adoração, o termo tem o sentido de prostrar-se. Prostrar-se. E quando o termo é usado nas Escrituras, há um sentido a ser transmitido. E qual é esse sentido a ser transmitido? É o sentido de algo vivencial. Não tem aquela conotação externa, verbalista. É a conotação vivencial. Então, a ideia do prostrar-se chama a ideia íntima de viver,
vivencial. Então, quando Jesus vai falar de adoração segundo o Evangelho, ele vai entrar nessa questão do prostrar-se, que tem a ver com a questão de vida vivencial. E aí, quando a gente observa, a gente vai para o Antigo Testamento, essa adoração que está na mente daquela samaritana e que imperava naquele contexto também religioso, essa forma de adoração com a conotação de admiração verbal e somente externa, no Antigo Testamento eram marcas da religião superficial, e essa religião superficial, com conotação externa, ela usava os processos mágicos a fim de manipular Deus. Processos mágicos a fim de manipular Deus. O que é essa ideia de processos para manipular Deus? Isso nada mais é do que se chama popularmente de magia. Magia. Magia, o que é magia? É o processo ritualístico com o fim de manipular Deus, manipular a divindade, de uma forma geral falando. Então, a magia, ela é isso. A magia é o conjunto de práticas, rituais e preces que poderiam manipular a divindade a favor do fiel. Era isso. E essa religião mágica, essa religião da exterioridade, essa religião da magia, ela entrou no meio dos israelitas no Antigo Testamento. Essa mania da magia, de cumprir os rituais, para mover a mão de Deus em meu favor, a divindade ao meu favor, isso entrou fortemente ali entre os hebreus, entre os israelitas. E quando isso aconteceu, os profetas, eles que foram levantados por Deus, eles denunciaram fortemente isso. Eles se levantaram contra. Enquanto os sacerdotes na religião oficial, na corrente principal, chamava o povo para o ritual da magia, mesmo usando o nome de Deus, os profetas foram levantados por Deus para denunciar este mal, para denunciar esse afastamento dessa essência real e verdadeira da adoração, que é prostrar, que é vivencial, e não aquela verbalização exterior, pautada no ritual, para manipular a divindade, para mover a mão de Deus a favor do fiel. Os profetas denunciaram. Por exemplo, Amós questionou as formas de religião que se pretendiam ser belas e salvíficas, mas que eram vazias da justiça de Deus. Ele diz assim: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Amós denunciando essa questão da adoração com a conotação externa. Oséias que criticou o sacrifício e a prática sacerdotal centrada na lei e no pecado. Ele fala assim: eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade, pois desejo misericórdia, não sacrifícios,
e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Jeremias e Isaías criticaram todo o culto superficial, centrado na eleição, centrado no templo de pedra e no sacrifício como intercessores do povo. Jeremias fala assim: não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar. E para Jeremias, também, Deus não pediu sacrifícios. Deus não estava interessado em toda aquela ritualística, mecanizada, exterior, mas Ele pediu obediência. Pediu obediência. Entretanto, o povo, seguindo o costume das nações vizinhas, procurou o quê? Procurou sacrificar para tentar persuadir Deus. Então eles abraçaram o mesmo princípio que os povos chamados pagãos usavam da magia, só que com uma roupagem usando o nome de Deus e usando a Escritura, só que a prática era pagã. Aí Jeremias diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Tipo, Deus está falando: não quero saber desse negócio. Isso que ele diz: quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes esta ordem. Olha o que Deus fala: não pedi nada desse negócio que vocês estão fazendo e estão praticando. Eu só pedi um negócio: obedeçam, e serei o seu povo, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Foi só isso. Descomplicado. Isaías, ele questiona e reprova o culto que pretende manipular o perdão de Deus, ou barganhar o perdão de Deus, ou comprar o perdão de Deus. Para esse, o profeta ele vai dizer o seguinte: Isaías, ele vê esse sacrifício da barganha, da troca com Deus por perdão, da negociação. Isso era obra barata da religiosidade. E ele fala assim: ó, para que me oferecem tantos sacrifícios? Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Então Deus, olhando tudo aquilo, para ele não fazia a menor diferença. Ele, na verdade, estava repudiando. Então o que aconteceu? Israel, que se chamava povo de Deus, que batia no peito como povo escolhido, como nação santa, era especialista em culto, era expert em ritual. Eles tinham tudo do melhor. Seus instrumentos eram feitos de ouro, de prata, de bronze. As cortinas e as toalhas eram de um linho finíssimo, era coisa boa. Tudo era santificado e separado para Deus. Seria ótimo se eles fizessem isso
para agradar a Deus. Porque o profeta denuncia que na verdade eles faziam isso para si mesmos. Para si mesmos. O profeta Amós vai falar assim: e ofereceis sacrifícios de louvor do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais. Era tudo apenas para se aparecer, para as pessoas verem, mas no coração, no íntimo, a motivação não era para Deus, não tinha nada a ver com prostrar-se a Deus, não tinha nada a ver com a questão vivencial com Deus. Era para as pessoas verem, simplesmente, e eles gostavam disso. Então, em todos esses casos, a crítica dos profetas é a esse culto externo, a essa adoração com essa conotação verbalizada e externa, a esse culto, a essa ideia manipuladora de Deus, sem a mudança dos ofertantes, sem a mudança dos chamados adoradores. Então essa era a denúncia dos profetas. Não havia o prostrar-se, não havia mudança de vida, só havia a religião. Então isso os profetas denunciaram fortemente no Antigo Testamento, pois você pode verificar lá. E quando Jesus, naquele diálogo com a mulher samaritana, respondendo a ela sobre adoração, ela pergunta sobre adoração nos moldes da religião e ele responde nas categorias do Evangelho. Jesus afirma que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando Jesus diz isso é algo que precisa ser interpretado à luz da crítica, dessa crítica que os profetas fizeram. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. E a mensagem que eles anunciavam apontava para Cristo e a sua mensagem. Então, quando Jesus diz adorar ao Pai, adorar a Deus em espírito e em verdade, olhamos isso à luz dessa crítica que os profetas fizeram, porque isso apontava para Ele. Então Jesus, coerentemente com os profetas que apontavam para Ele, anunciavam a Ele, anunciavam a mensagem dele, a mensagem do Evangelho, seguindo isso, Jesus está esvaziando essa conotação errada da adoração, centrada no templo, centrada nas práticas de culto, idolatrando o local, idolatrando o ritual, tornando o fim em si mesmo. Jesus está esvaziando isso. A pergunta da mulher samaritana, qual é? Aonde se deve adorar? Então isso surgiu em razão da crise religiosa de seu tempo, que estava centrada nessa conotação de adoração externa. E Jesus ele diz o seguinte: olha, o verdadeiro adorador não é o religioso, não é o manipulador da divindade, o manipulador de Deus. Ele está dizendo: olha, o Pai não procura cultuadores do ritual. O Pai não procura esses, mas o Pai procura verdadeiros adoradores. O que Jesus estava dizendo? O Pai procura aqueles que se prostram diante de Deus. Os que se prostram diante de Deus, independente de lugar. Por quê? Porque o seu culto é a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. E isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então a resposta de Jesus, acima de tudo aqui, ela é uma antítese às formas religiosas judaicas baseadas na lei e no ritual.
só que se torna também uma resposta abrangente, que não se limita só ao judaísmo, mas ao princípio religioso de uma forma geral. Então Jesus, ele lança luz sobre o sentido profundo do termo adorar. Ou seja, prostrar-se. Mas quando a instituição igreja de hoje, ela interpreta os verdadeiros adoradores, sinalizando a religião, sinalizando a liturgia, sinalizando o culto, sinalizando o local, sinalizando o endereço, como forma de adoração. Sabe o que acontece? Está no mesmo caminho dos manipuladores de Deus. Está se tornando o grupo da magia, que quer mover a mão de Deus em favor do fiel. Vai pelo mesmo caminho. Pelo caminho que Jesus falou, não é. É outra coisa. Os pregadores que anunciam salvação pelas obras, os líderes que estão anunciando e anunciam a salvação pelas obras, eles estão negando a graça de Cristo. Levam as pessoas a terem a consciência de mérito. Eu mereço, porque eu estou inserido na mecânica, então eu mereço. E aí a pessoa não é levada à consciência do Evangelho da graça. Então isso faz perder o sentido da adoração. Levar as pessoas à consciência do mérito, porque se inseriu no ritual, faz as pessoas elas perderem o sentido da adoração. Está esvaziando as pessoas da presença de Deus, da vida. Nós temos aqui pelo menos 3 considerações sobre esse diálogo de Jesus com essa mulher, sobre a adoração verdadeira. A adoração verdadeira, dentro daquilo que Jesus está falando, ela tem a ver com a graça de Deus. Aqui quando Jesus fala assim, olha, ele diz aqui, a salvação, pois a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele. Ele está falando da pessoa dele. Então a adoração verdadeira tem a ver com a graça de Deus. Porque Jesus está falando, olha, a salvação vem daqui. Ele está se apresentando. Ele é a salvação. João ele escreve assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Está falando de Jesus, o Cristo eterno que se encarnou. Então, o C.S. Lewis, ele disse o seguinte, que a graça de Deus é um conceito peculiar que só tem no Evangelho. Não há qualquer equivalente, não há nada igual na religião. Nenhuma ideia de um Deus gracioso que se encontra na religião. Isso só observa-se no Evangelho. O comentário de C.S. Lewis. Portanto, a compreensão da graça de Deus, ela é vital, ela é importantíssima para a experiência
e para a vivência da espiritualidade do Evangelho. A verdadeira adoração tem a ver com a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a ação e o trabalho de Deus em favor do universo inteiro e a favor dos homens, a favor da humanidade. Percebe? A graça é a ação de Deus, é o trabalho de Deus, não é o trabalho dos homens. Isso é graça, é Deus agindo, é Deus vindo ao encontro, é Deus fazendo. E a vida, de fato, de verdade, ela não se explica sem a graça de Deus. Sem graça de Deus não se explica a vida. E sabe qual é a expressão máxima da graça de Deus? É a presença de Jesus na terra, o Jesus histórico. A presença de Jesus Cristo no mundo é a expressão máxima da graça de Deus. A encarnação de Cristo é a personificação da graça. Cristo, Ele é a graça em pessoa. É a graça em forma de gente. É a personificação da graça. A adoração verdadeira, ela só acontece quando eu entendo que não há mérito em mim. Não há. Por mais que eu faça, não há mérito em mim. Se não compreender isso, não há adoração verdadeira. Enquanto a gente se achar digno, merecedor, não tem adoração verdadeira. Tem a admiração verbalizada, exaltação exterior, mas não o prostrar-se. A gente precisa entender que o mérito é todo dele. Graça é o trabalho de Deus, é a ação de Deus. Eu e você só vamos adorar a Deus de verdade, uma adoração verdadeira, se a gente compreender que o mérito é exclusivamente dele. Sozinho é dele. Eu amo e me prostro vivencialmente porque Ele me amou primeiro. Ele amou primeiro. Ele não esperou você amar, não esperou eu amar para nos amar. Ele amou primeiro. Do jeito que nós somos. E porque Ele nos amou primeiro, a gente ama e a gente se prostra. Essa deve ser a motivação para a verdadeira adoração. Se não for essa a motivação, não há verdadeira adoração. Eu amo porque Ele amou primeiro. A segunda consideração sobre a adoração verdadeira, quando Jesus é indagado, olha, é aqui no Monte Gerizim, na denominação dos samaritanos, ou é ali em Jerusalém, na denominação dos judeus? Na instituição cá, ou é na instituição lá? E Jesus responde para nem lá nem cá. A adoração verdadeira não tem a ver com igreja e instituição. É o que Jesus responde, nem lá e nem cá. A igreja é a instituição de homens, é aquela que foi instituída só para funcionar como um feudo religioso. Como feudo religioso. E aí se torna um instrumento de poder, de domínio, de manipulação. Para quê? Somente para satisfazer o capricho de alguns que querem se sobrepor acima dos outros.
Isso é a igreja é uma instituição de homens. E eu vejo muito isso. Várias igrejas e instituições religiosas na história, se você olhar na história, você vai pesquisar a história, você vai olhar na história, várias igrejas e instituições com essa visão dessa adoração ritualística, com essa visão do domínio, do feudo, da manipulação das massas, da manipulação da divindade, da magia. Na história, as instituições religiosas, igrejas, instituições com essa visão, elas sucumbiram na história. Sucumbiram. A igreja, instituição, ela deve ter um senso crítico. Ela deve ter um senso crítico. Ela deve avaliar os seus ordens culturais, sociais, metodológicos, estruturais, doutrinais, para ver se eles estão compatíveis com o vinho, com o conteúdo do Evangelho, com o conteúdo do Reino de Deus. Se a igreja e a instituição não estiver compatível com os conteúdos do Evangelho do Reino de Deus, Cristo não tem um compromisso com ela. Com a igreja, fator histórico, social, humano, não tem. Se ela não andar nos princípios do Evangelho, abraçar a religião, a magia, a manipulação da divindade, Cristo não tem nenhum compromisso com ela. E olha para a história. Some. Não perdura. A igreja que é invencível, que as portas do inferno não prevalecerão, não é a que abraça a magia, não é a fator social histórico. Portanto, a adoração verdadeira não tem a ver com endereço. A adoração verdadeira não tem a ver com denominação. A adoração verdadeira não tem a ver com ritual mecanizado. E nem com um Jesus que não é o Jesus dos Evangelhos. Por exemplo, eu venho aqui, eu me proponho a anunciar, a proclamar o Alexandre. Eu estou com o diário do Alexandre. Estudei o diário do Alexandre. Eu começo a pregar sobre o Alexandre. Aí eu falo, o Alexandre é um homem introspecto, reflexivo, ele não é falador, o Alexandre não fala alto, o Alexandre é difícil ele chorar, não chora, é difícil. O Alexandre é presidente da Mercedes-Benz. O Alexandre ele tem um nariz pequeno. O Alexandre, de terça e quinta, ele se reúne com o pessoal para fazer balé clássico. O Alexandre corintiano. O Alexandre é belo, lindo. Aí testificou. Eu estou anunciando, estou proclamando este Alexandre que a gente conhece? Não. Eu estou usando o nome do Alexandre. Estou falando de Alexandre, que é um nome comum. Só que eu me propus falar de um Alexandre
Eu estou falando de outro Alexandre. Eu estou fazendo uma apropriação indevida desse Alexandre. Estou usando o nome dele, mas estou anunciando um outro Alexandre, que não tem nada a ver com o Alexandre, que eu conheço e vocês conhecem. Mas eu me propus a falar dele. E para as pessoas que estão me ouvindo, eu estou falando dele. Só que eu fiz uma apropriação indevida. Eu uso o termo, eu uso o nome, mas o que eu estou anunciando não é ele. Então é isso que acontece. Isso que acontece. E acontece muito. Se usa a Bíblia, se usa o nome de Jesus, se usa o nome de Deus, e se anuncia um outro Jesus, que não é o Jesus dos Evangelhos. É outra coisa. Se ensina uma adoração que não tem nada a ver com a adoração que flui das Escrituras. O compromisso de Deus é com a igreja que Cristo instituiu como expressão central e orgânica do seu reino na história. A igreja, corpo de Cristo. A igreja, pessoas, discípulos de Cristo, inserida e espalhada entre os homens. Essa é a igreja de Cristo. Geralmente ela não é mensurável, sociologicamente falando. O IBGE consegue falar, olha, faz a pesquisa, ó, tem tantos números de evangélicos, tantos números de espíritas, X números de budistas, né? O IBGE consegue, mas essa igreja de discípulos de Jesus, ela não é mensurável sociologicamente falando. Essa igreja, o corpo de Cristo, está espalhada no meio dos homens. É com essa igreja que Cristo tem um compromisso, o corpo místico de Cristo. Que ele olha do alto assim, ele bate o olho e ele vê quem é. Ele sabe quem é. Ele bate o olho aqui, ele sabe quem é. Ele bate o olho ali na rua, ele sabe quem é. Ele bate o olho ali na padaria, ele sabe quem é. Ele olha e vê. O IBGE não percebe. Eu e você não percebemos. Mas ele percebe e vê. É essa igreja, a igreja triunfante. É essa igreja triunfante. Adoração verdadeira, ela tem a ver com o modo de ser. Jesus fala assim, olha, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando diz aqui verdade, é aletheia, o termo no original. E aletheia significa, ela é o oposto de fictício, o oposto de fingido ou falso. Ela denota veracidade, realidade, sinceridade e integridade. Quando Jesus fala que Deus procura adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, está dizendo isso. Essa é a visão do Evangelho a respeito de adoração. É esse prostrar-se. Tem a ver com o modo de ser. Tem a ver com a questão vivencial. Do andar com Deus, do andar com Cristo, a vida culto vida, que vai gerando transformação. A religião baseada na magia, no ritual, não gera transformação nenhuma, não transforma o coração. Não transforma o coração. Então, a advertência dos profetas, que os profetas fizeram ali no Antigo Testamento, que nós vimos, ela é atual.
e ela é urgente. Por quê? Deus não quer culto como ato religioso. O que Deus quer é mudança de vida, é mudança de coração, é mudança de mente. É isso que Deus quer. É preciso olhar para as nossas vidas e identificar a nossa fé. O Evangelho de Cristo revela quem você é, te faz olhar para dentro, te faz olhar para você. A questão religiosa faz você olhar para os outros. Aquele lá, isso serve para aquele lá. Mas o Evangelho te faz olhar para você. É isso que a gente deve fazer, olhar para a gente. É preciso olhar para as nossas vidas e identificar a nossa fé. E aí nós perguntarmos, será que somos experts em culto, em liturgia, em boa música, em celebração, em festa? O apóstolo Paulo, ele seguindo essa mesma linha de pensamento, de compreensão, ele vai afirmar que o nosso culto é a nossa vida, e não um momento de celebração e liturgia. Ele fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A pergunta da mulher samaritana é: Gerizim ou Jerusalém? Em qual dessas instituições se deve adorar a Deus? Em princípio, é uma pergunta que é 100% religiosa e 0% espiritual. Só que multidões de fiéis religiosos estão presas a essa pergunta. As pessoas estão presas a essa pergunta. Estão presas a isso. Em que lugar encontrar o melhor culto? E a resposta é no coração de cada discípulo. No coração de cada discípulo. Na vida interior, no espírito. E em espírito e em verdade deve ser adorado Deus. Se o nosso encontro não for de pessoas que tenham a motivação correta, que tenham a consciência do Evangelho, a consciência da graça de Deus, será simplesmente de um culto externo e geograficamente situado. Nós vamos entrar num culto interior, pessoal, de motivação verdadeira. Por isso que Jesus ele fala assim, em espírito, oposta a endereço. E em verdade, em oposição à exterioridade pobre. Porque tem que haver transformação, tem que haver mudança. Não é o local, é o ser. O encontro, ele pode ser aprovado por Deus ou não aprovado por Deus. Se ele não tem os fundamentos do Evangelho, Deus não está lá. Deus não está lá. Se é um encontro presencial, social, humano, onde o Evangelho com simplicidade e sinceridade está, Deus está. Deus está. Se Deus não está naquele encontro, eu não passo nem a porta. Recomendaria isso também. E para isso tem que haver Evangelho. E não magia. E não magia.
Para encerrar, João 4,23, parafraseado, talvez ficaria assim, dentro daquilo que os profetas vêm falando, daquilo que Jesus falou, à luz do Evangelho, talvez ficaria assim. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, não aqueles cultuadores baratos, cheios de religiosidade, mas aqueles que realmente são tementes a Deus, que cultuam com suas vidas, constantemente prostrados em reverência, temor e serviço, adorarão o Pai em espírito e em verdade, com suas vidas transformadas pela vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adoram, entregando suas vidas sem reserva. Nós queremos ser adoradores da admiração ou os adoradores da prostração, de prostrar? Nós queremos ser adoradores da magia, da manipulação da divindade a meu favor, ou nós queremos ser adoradores que adoram a Deus e amam a Deus simplesmente pelo fato de Ele ter nos amado primeiro? Que tipo? Que tipo? Que tipo de igreja e instituição nós queremos ser? Daquela cuja qual Cristo não tem compromisso algum, porque nela não há o Evangelho? Ou daquela que Cristo tem um compromisso, porque ali está o Senhor? Quem você é? Quem você quer ser? Quem eu sou? Quem eu quero ser?